Bem, amigos, estamos começando mais uma edição do nosso programa Pauta Alternativa aqui na sua rádio e TV Alternativa. Eu sou Marcos Mondego e comigo mais uma vez o nosso Wagner Silva. Fala, Wagner. Beleza, Mondego? Mais uma vez estamos juntos aqui, né? E agradecer a nossa audiência aí, né? O pessoal está comentando bastante do programa, obrigado pela audiência aí, né? Muito bom, muito bom, muito bom. Wagner, novidades aí na sua pauta. Aqui está dizendo que Bolsonaro pode se filiar... Opa! Abrir aqui a informação errada. É sobre semana passada, né? Sobre a decisão lá judicial, né? Sobre o Josimar. Exato. Na realidade, assim, o TJ, né, Maranhão anula, né, buscas do GAECO e SECOR em operação contra Josimar de Maranhãozinho. A decisão fortalece a tese de perseguição, né? Aí contra o Josimar de Maranhãozinho. Inclusive o desembargador Guerreiro Júnior falou que não tinha legalidade a ação, né, do GAECO, né, do Ministério Público, da Polícia Civil, né, no caso ali do deputado federal Josimar de Maranhãozinho. A Justiça manda devolver os bens de Josimar de Maranhãozinho, que foi lá pego, né? Inclusive a aliança? Tudo. Tudo, cordão, aliança. Wagner... Tudo. O assunto em pauta também é a greve dos rodoviários em São Luís, né? Na sexta-feira foi feita uma tentativa, né, de por volta de 10h30 da manhã, né? Logo após o programa. Foi verdade. Pauta Alternativa. Exatamente. A gente até anunciou que ia haver essa tentativa, mas acabou não acontecendo. Então continua em greve. O sábado continua totalmente em greve, né? Domingo é um dia mais assim tranquilo, porque é o dia que não tem muitos funcionários na rua, né, para pegar ônibus. Esperamos que hoje, na segunda-feira, se resolva, né? Isso. As pessoas com muita dificuldade, né, para se locomover em São Luís. Wagner, vamos tratar de trânsito aqui no nosso Pauta Alternativa, tá? Você acompanha o Pauta no Facebook, no YouTube, no Instagram, no Twitter, no TV Alternativa Gazeta. Você também pode mandar informações para 98-237-8028. Você participa com comentários, sugestão de pauta, manda um alô, manda a informação que você bem entender. Você acompanha também o programa na rádio alternativa slz.com.br e na tv alternativa.tv.br e, claro, no canal 19.1 aberto para São Luís e região metropolitana, Grande Ilha aqui de São Luís. 20 municípios. Os municípios ao redor aqui da Grande Ilha, tá bom? Exatamente. Vamos tratar de trânsito. Nós já estamos aqui com o nosso amigo Francisco Soares aqui através do Skype. Acho que ele está dando uma ajustada ainda ali, né? Não, já está no ponto, está no ponto, Francisco. Vamos tratar de trânsito. Fala, Chicão. Francisco, você nos ouve? Opa, ouvindo, sim. Francisco Soares, especialista em trânsito, coordenador do Observatório do Maranhão. Seja muito bem-vindo, Francisco. Obrigado, Mondego. É um prazer estar aqui com você, conversando sobre trânsito. Vou dar aqui os meus cumprimentos, de coração aqui para o Wagner Silva, esse grande jornalista aí que tem contribuído para a gente ampliar essa discussão sobre trânsito no Maranhão. É um jornalista que entende trânsito. Então, as conversas que a gente trava aqui são muito boas, porque o Wagner conhece bem a problemática. É uma pessoa também que tem muitas soluções. Na verdade, eu que tinha que estar aqui entrevistando o Wagner. Quem sabe um dia, né? Vamos combinar isso. Ô Chicão, a gente já conversou várias vezes, como você falou realmente, já entrevistei no Personalidade, no Comunidade Urgente, e a gente sempre conversa realmente sobre trânsito, porque o trânsito no Brasil é problemático, no Maranhão mais ainda, a gente não tem nem o que falar sobre isso. Agora, você como conhecedor do trânsito no Maranhão, tem melhorado alguma coisa, mesmo a gente reclamando bastante? Tem melhorado alguma coisa? E principalmente depois que entrou aí o prefeito Eduardo Braide, na tua visão? Olha, eu na gestão do Braide eu destacaria aí o Rapidão, não é? Que foi uma boa solução. Mas a questão das vitórias no trânsito, elas sempre são seguidas de derrotas, né? Você ganha mais, perde mais do que ganha. Porque o Maranhão, São Luís, não consegue conviver com essa questão tarifária, ainda é um tabu. Quando você fala em revisar ou reajustar as tarifas de ônibus,
isso vira uma confusão dos infernos. Pandemônio. Porque não se faz uma gestão tarifária profissional, ainda se faz uma gestão política. E a gestão política dá no que dá. Nós estamos aí numa greve aí, sem prazo para terminar, né, com o sindicato desobedecendo decisão judicial. Agora vocês imaginam, para desobedecer uma decisão judicial que penaliza 50 mil por dia de multa, tá desmantelado é mesmo. Muito grave. Né? Quer dizer, não é qualquer probleminha aí. E aqui em São Luís, eu tenho sugerido ao governo municipal que crie uma agência reguladora de serviços, né? Municipal, para que possa tratar da questão tarifária, da revisão do reajuste de uma forma técnica, de uma forma científica. Com conhecimento de causa, né? E não porque o prefeito acha que aquilo vai tirar popularidade. Olha, quando você faz com que o serviço de transporte não tenha os reajustes para reequilibrar econômico e financeiramente o contrato, quem paga o pato é o usuário, porque o serviço vai perdendo qualidade. Verdade. O serviço perde qualidade. É triste dizer isso, mas é verdade. Você aumenta a gratuidade, não diz quem vai pagar, essa conta vai para quem paga. Agora, então, a gente faz poderia... uma gestão técnica, científica, Wagner, ou a gente vai ficar enfrentando problemas políticos que, no final das contas, é o pior transporte, é aquele que não existe. É o transporte mais caro e aquele que não tem. Aí o trabalhador tem que pegar Uber, tem que pegar carrinho, tem que pegar... Não, então, eu ia comentar com você que nossa capital está muito atrasada com relação aos transportes do resto do Brasil e até do mundo, né? Nós temos aqui cidades do interior do Ceará que já tem metrô, sabe? Cidade do interior do Ceará, o Alto Cariri, no Ceará, já tem metrô. E a gente aqui nem tem um VLT, não tem nada que possa agregar no valor. Tá dando problema, nós temos carrinhos de gestão. Hoje eu passei aqui na MA 203 para dar uma olhada, que eu estou aqui em São Luís esse dia, e eu estou vendo já que os canteiros já estão sendo, aqueles canteiros que segregam a via do BRT já estão sendo demolidos, já estão retirando as placas de grama, né? Aquela geometria estranha está sendo agora já é complicado. A gente não consegue botar o BRT para funcionar. O VLT foi enterrado também. A gente sabe que o VLT está aí sendo guardado num dos galpões ali do Tirirical. A via permanente que foi construída daquele terminal ali da Praia Grande, iria até o Tirirical, também foi abandonado. Sim. Então, assim, nós temos uma imensa dificuldade em gerenciar outros modais de transporte. E quando há monopólio do modal rodoviário, o povo fica na mão das companhias, dos operadores, né? Verdade. A gente tem potencial aqui em São Luís para ter um modal hidroviário, para ter um ferroviário, poderia, para ter né? o BRT. Verdade. Chicão, tem uma proposta aí do prefeito de Santa Rita, doutor Milton Gonçalo, de pegar esse VLT, esses 2 vagões, que custou 12 milhões de reais, esses 2 vagões, ele fez essa proposta para o prefeito Eduardo Braide, fazer essa parceria para fazer o VLT funcionar nos trilhos que já existem, né, daqui de São Luís até chegar em Santa Rita, passando por Bacabeira, por Rosário, entendeu? Para fazer funcionar aí na região metropolitana de São Luís. Como é que você vê esse tipo de informação? Você acha que daria certo? Eu tive a felicidade de eu ter sido procurado pelo Milton, pelo Gonçalo, e eu fiz em 2017 esse projeto para ele, né? Foi até uma colaboração graciosa minha para a prefeitura, e a gente apresentou esse projeto. Agora, que legal, que o projeto é seu, né? Que bacana. O projeto é meu, se você vê lá nos blogs do Marco Dessa e do Gilberto, eles estão falando lá, o engenheiro Francisco Soares foi do projeto. Agora sim, por algum motivo ele voltou à baila. Eu acho bom, porque eu pensei já que tivesse morrido a ideia. Mas o VLT é daí. A via permanente, nós ganhamos uma via permanente nova, ali do Estreito do Mosquito até Bacabeira, com a duplicação da BR. Sim. Né? Foi feita uma via nova que garante uma velocidade média ali, em Bitorla Métrica, de 70 km, 80 km aí pelo VLT. Bacana. Infelizmente, ficaria rápido. Infelizmente, o VLT foi guardado em algum galpão. Né? Então, eu acho válida a ideia do prefeito Santa Rita, que
pode aí com o prefeito Eduardo Vaide, fazendo um acordo, né, tudo na região metropolitana, aí precisa também da ajuda do governo, porque é um transporte intermunicipal, e definir um circuito aí, saindo do Tiriricau, indo até Santa Rita, passando por Guacabeira. Aí o IFAM pode ajudar o nosso Maurício Tafari, recuperando 2 estações antigas, históricas. Poxa, aquela que seria fica bacana. no estreito, que chama Mandubé, e aquela outra que fica em Pissarra, que tem um ramal que vai para a área industrial de Itaquira. A de Maracanã foi totalmente destruída, a estação de Araraquanga, mas ainda tem foto delas, eu acho que poderia ser reconstruída. Então, o investimento. Eu gostaria, inclusive, de passear no VLT, indo até Santa Rita. Seria não apenas uma viagem no dia a dia, seria bacana no final de semana. Maravilhoso. Passear, né? Seria e o melhor espetacular. É que não precisa parar em Santa Rita, você pode ir até Timon, pode ir a Teresina. Sim, claro. Enfim, é uma tristeza a gente ver que, com a deficiência do nosso transporte rodoviário, nós temos aí um modal ferroviário inutilizado, que ninguém usa. Quando a gente sabe que pelo marco regulatório do sistema ferroviário, a prioridade é transporte de passageiros. Sim. Então não seria difícil, né, com a ajuda do governador, os prefeitos envolvidos, a gente restabelecer uma linha. Sabe que às vezes eu me pergunto? Na Transnordestina, na via permanente da Transnordestina. Ei, Chicão, sabe que às vezes eu me E pergunto? ouvindo João do Vale. Hein? Ouvindo João do Vale. Pô, que legal, hein? Sabe o que eu me pergunto às vezes? Por que que o Francisco Pérez Soares, o Chicão, você, tem que ir para Brasília por um convite do governo de Brasília, para trabalhar em Brasília, para ajudar a melhorar as condições do trânsito de um modo geral, não só do trânsito, mas de outras funções que você ocupa em Brasília, e o Maranhão deixa você escapar com tanto conhecimento que você tem, com tanto que você pode agregar para o Maranhão. Eu fico triste. E uma grata surpresa de você ter sido o engenheiro que propôs a utilização do VLT, né? De Santa Rita, e uma série de outros assuntos, claro, né, que a gente sempre conversa, que eu fico triste do Maranhão não ter essa visão. É visão de menos de um palmo. Mas Wagner, a explicação disso é bíblica. Jesus Cristo dizia em alguma passagem dele, né, que as pessoas que ouviam ele pregar diziam: não, mas esse cara cresceu ali do meu lado, isso aí não pode ser o Messias. O santo de casa não faz milagre, né? Realmente, eu acho que aqui no Maranhão as pessoas talvez nem gostem do que eu falo, porque a gente sempre está não só mostrando o que está de errado, mas apontando uma solução que geralmente é muito barata e de rápida implementação. E nem sempre o gestor gosta de soluções baratas, né? Então eu estou em Brasília, né? Fui chamado, estou lá trabalhando já tem 2 anos. Meu coração mora em São Luís. Ontem eu tive o imenso prazer em ser condecorado com a medalha Honra ao Mérito Manuel Beckmann, a mais alta comenda da Casa Legislativa do Maranhão. Maravilha, parabéns, e vamos mostrar essa semana isso aqui. Foi aprovada por unanimidade da comissão, que analisou, depois foi para o plenário, aprovada por unanimidade, e ontem eu tive o privilégio de receber, né, de forma que isso enche a gente não só de um profundo recarregamento energético, né, porque essas coisas nos realimentam, e apazigua um pouco essa tristeza de não estar aqui. O meu coração é aqui de São Luís, eu sempre digo, os meus filhos moram aqui, a minha família é daqui, e qualquer coisa no trânsito acontece aqui. Lá em Brasília, graças a Deus, eu nem dirijo. Eu sou um usuário muito precário do sistema de trânsito lá. Eu sou passivo, eu não dirijo lá em Brasília, né? Mas então meu coração está aqui, porque as minhas preocupações estão aqui em São Luís, no Maranhão. Sempre que posso, eu me coloco à disposição para ajudar, porque a gente sabe da dificuldade de uma só pessoa, principalmente quando ela está sentada no cargo e ela tem que responder por obrigações do dia a dia, em fazer esse planejamento, vou olhar mais para frente, né? Então, assim, eu sempre contribuo, sempre gostei muito de contribuir com essa questão, com uma visão crítica, uma visão não pode apontar o erro, e talvez, mas também de apontar a solução. E talvez as pessoas querem apenas que você
fale bem, né? E quando você coloca a visão crítica, as pessoas imaginam que é uma crítica destrutiva, e muito pelo contrário, é uma crítica construtiva. Não só para a questão do trânsito, né? Para tantas outras que a gente sempre conversa aqui no Estado. E Francisco... mas e o papel de elogiar, ele cabe melhor às assessorias de imprensa, né? e os blogs aliados. Assim, eu sou técnico, então eu preciso dizer o que realmente está e que não está errado, sob um ponto de vista técnico. Verdade. Jamais me preocupando em fazer uma crítica política partidária. Chicão, a gente tem vários assuntos para tratar com você. A gente não pode perder a oportunidade de tratar desses assuntos com você. Mondego, tem um assunto que é muito importante sobre calçadas e tal. Eu queria que o Mondego tocasse isso aí. Mondego. Chicão, seguinte, surgiu aqui uma matéria, inclusive em discussões aqui em grupos de trânsito e segurança, sobre a legalidade do estacionamento particular, quer dizer, na calçada ali do empreendimento, né, ser um estacionamento particular e não público. Enquanto que outras pessoas diziam que realmente existe uma norma aqui em São Luís, uma lei que determina que esse espaço seja realmente público e não particular. Eu procurei aqui na Lei de Mobilidade Urbana de São Luís e dá outras providências aqui, como diz aqui o documento da Prefeitura, de 28 de dezembro de 2017, assinado pelo ex-prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, e não tem nada referente a isso. Nós gostaríamos de mostrar uma matéria para você e na sequência a gente comenta sobre o assunto, pode ser? Pode sim. Você sabia que os estacionamentos sinalizados em vários pontos da cidade como exclusivos para clientes são, na verdade, públicos? Isso acontece porque muitos estabelecimentos retiram as vagas paralelas e fazem o rebaixamento de 100% da guia das calçadas. Por este motivo, qualquer pessoa estando em compras ou não pode utilizar o espaço. Informação que é confirmada pela Secretaria de Segurança Pública. Infelizmente, nós temos algumas empresas que adotaram esse procedimento de rebaixar a sua fachada à frente do seu estabelecimento, inclusive na sua totalidade, o que que está irregular, e eles entendem que aquele estacionamento é exclusivo da sua empresa, mas não é verdade. Aquele estacionamento ele é público, até porque ele está utilizando de uma área pública, né? Ele só deixa de ser público se o estacionamento for dentro da sua área privada, ou seja, se for dentro do seu terreno, no fundo do seu estabelecimento, aí sim, aí não é público. Mas no momento que ele rebaixa a calçada, que fica proibido alguém estacionar paralelamente àquela fachada, ele está tornando então um estacionamento público na frente do seu estabelecimento. Já que a maioria dos recuos abrange toda a extensão da fachada, o estacionamento dito privado é liberado. Desta forma, o usuário da vaga não será multado e pode permanecer no local pelo tempo que achar necessário. Se a pessoa se sentir coagida, ameaçada, ela pode até registrar uma ocorrência policial, né? E se ele estacionar o seu veículo no local adequadamente e for solicitado para que retire o seu veículo, ele não precisa retirar. E, havendo uma irregularidade naquela localidade, é possível chamar o agente de trânsito para tomar uma medida administrativa. Mas ele chegando no local, o veículo estacionado regularmente naquele local destinado, na frente do estabelecimento, o agente nada pode fazer, ou seja, ele não pode notificar aquele veículo porque ele não foi comprar, não foi naquele estabelecimento ali. Quanto aos empresários, podem sofrer alguma sanção? Os empresários podem sofrer sanção desde que alguém represente contra ele, né? Se caso eu for ameaçado por alguém, eu posso representar por ameaça, né? E a questão dele fazer toda a sua fachada, o estacionamento rebaixado, ele também está contrariando uma lei municipal. Não é novidade que o assunto gera divergências entre motoristas e empresários, mas a legislação é clara. O estacionamento só pode ser exclusivo se ele compreende 50% da fachada do comércio com uma entrada e saída. O Código de Obras do município deixa muito claro, se não me falha a memória, pelo artigo 234 dele, contempla que nenhuma calçada poderá ser rebaixada 100% do imóvel, do terreno. Ou seja, ela pode ser rebaixada apenas 50% do imóvel.
Esse é o ponto essencial. À luz do Código de Trânsito Brasileiro, por exemplo, assim, se ela for rebaixada 100%, o usuário, o cidadão comum que foi retirado do espaço da via pública, ele pode usar esse outro espaço para fins de estacionamento do seu veículo e não há nenhuma irregularidade em termos de trânsito, propriamente dizendo. Mas é importante que se dê muita ênfase às razões pelas quais isso, eu acho que a administração pública tem que fiscalizar, que o projeto estão sendo executado com 100% da calçada rebaixada. E isso, à luz do Código de Obras, é irregular. Soares, essa matéria é da cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. O estacionamento particular privado em calçadas. Nós procuramos aqui, como eu falei, existiu essa discussão de grupos de trânsito aqui em São Luís, sobre a legalidade ou não dessa questão aqui na capital. Nós procuramos aqui na Lei de Mobilidade Urbana, como eu já falei, de 28 de dezembro de 2017, assinada pelo ex-prefeito Edivaldo Holanda, mas não tem nenhuma referência a isso. A gente gostaria da tua participação, falasse alguma coisa sobre isso aqui pra gente. Bom, deixa eu dar meu ponto de vista aqui, meu amigo. Deixa eu dizer o seguinte, olha, o estacionamento privado mesmo é o estacionamento da garagem da minha casa. Ali só eu entro e ninguém entra. Só se eu deixar. Né? Esse é o estacionamento privado. O estacionamento de um shopping, por exemplo, Shopping São Luís, que é um empreendimento privado, mas o estacionamento dele não é privado, é público, porque ele presta um serviço público. Né? O shopping não pode restringir quem entra ou não entra no shopping. Tanto é que os estacionamentos de shopping, eles podem ser fiscalizado pela Secretaria Exatamente, de Transporte, inclusive a lei fala sobre isso, inclusive. Pode retirar os carros que estão ali dentro. Isso. Agora, para isso, esse estacionamento ele tem que estar em conformidade com a legislação de trânsito. Tem que ter a sinalização adequada, tem que ter tudo. Né? Mas é possível, sim. Agora, o que acontece em São Luís, infelizmente, é uma certa picardia dos comerciantes. Eu vou explicar por quê. Vamos imaginar, por exemplo, um hospital. Vamos falar aqui de um hospital. Né? O hospital, ele é um polo gerador de trânsito. Todo hospital, todo shopping, toda universidade são polos geradores de trânsito. Por quê? Porque o uso desse estabelecimento provoca um fluxo grande de visitantes que chegam de carro. Uma lei municipal que trata do polo gerador de trânsito, ela obriga que esse polo faça uma compensação. O que é compensar o impacto da geração de tráfego? É criar estacionamento, é criar alguns equipamentos rodoviários que facilitem o acesso àquele estabelecimento. Não é? Então aquilo é uma obrigação. Aí o hospital, para poder ter o alvará, ele tem que ter uma quantidade de vagas para compensar o trânsito que ele gera. Bom, então o dono do hospital, de uma maneira muito esperta, ele pega aquele espaço dele todo e faz uma terceirização com uma empresa de estacionamento que passa a cobrar. Ora, se a obrigação dele é construir estacionamento para compensar o polo, na hora que ele comercializa, aquilo deixa de ser uma obrigação e passa a ser uma devoção. Ele é uma maneira de ganhar dinheiro. Então, eu sou totalmente contra e acho que o Ministério Público, eu acho que o Judiciário não vem tratando essa questão de uma forma adequada. Não deveria vir a lei? Absolutamente constitucional essas leis que permitem isso. Bom, sempre não, tem um porém. Vamos aqui dar um exemplo prático. Se um determinado hospital A, ali do Jaracati, né, ele é obrigado pelo plano diretor aí, pelo uso, pelo planejamento territorial dele ali, né, pela lei de compensação, a ter um estacionamento para 500 veículos, ele tem que fazer um estacionamento para 500 veículos, sim. Que vão ficar sujeitos às mesmas regras de estacionamento público. Agora, se ele constrói as 500 vagas e quer comercializar 100 vagas excedentes, ele faz um estacionamento para as 500, para compensar, e bota mais 100. Aí tudo bem, se ele quiser vender essas 100, ele está no direito dele, porque a obrigação dele ele cumpriu, daquele número mínimo. Aí ele pode comercializar, terceirizar, cobrar a entrada e tudo. O que não pode é você transformar uma obrigação legal de compensar num ganha-pão. Aí eu sou contra.
É que nem você imaginar uma empresa que comete uma questão ambiental e ela é obrigada a mitigar ambientalmente e a autoridade diz, você vai construir aqui um parque. Aí ela pega e cobra entrada por aquele parque. Né? Então, eu quero explicar, aquilo é uma obrigação dela ou é um ganha-pão dela, né? Então, assim, a esperteza provoca isso. Então, eu sou contra. Eu acho que todos os shoppings de São Luís, todos os hospitais, todas as universidades, se quiserem cobrar o uso do estacionamento, só podem fazer naquela quantidade de vagas que superar a obrigação por lei. Aí eles podem. Do jeito que está sendo feito, eu sou contra. Chicão, tem uma situação também que é o seguinte, na frente da loja, que na minha visão é a calçada, né? E você consegue visualizar essa foto aí, Chicão? De uma loja aqui com estacionamento na frente? Consegue ver? Não, né? Aqui em São Luís é muito comum, né? O espaço reservado para o estacionamento na rua ou na avenida, né? O lojista, ele cria o estacionamento dele próprio, né? Faz a demarcação conforme, inclusive isso diz aqui na lei de mobilidade do município, que ele demarca conforme as normas do município, do SMTT, né? E transforma em estacionamento. Só que aí ele passa a cobrar esse estacionamento ou não permite que a pessoa não utilize desde que não esteja comprando na loja, entendeu? Eu já fui, por exemplo, convidado a sair, me retirar porque eu não estava comprando. Eu tinha retirar o carro porque eu não estava comprando na loja. E sendo que é um estacionamento na rua, né? Já aconteceu isso comigo. O que acontece? Se eu faço em frente da minha loja, dentro da minha área, não da calçada, porque a calçada não é do lojista, né? Aquela calçada, às vezes, você da faixa de domínio, você expande a calçada. A lei, inclusive, fala sobre isso, que a calçada não é do lojista. Mas se eu estou dentro da minha área, eu posso botar um estacionamento para mim. Dentro da área, mas se eu estou na calçada, ou numa extensão da calçada, eu não posso definir que aquele estacionamento é privativo meu. Né? Aí é um abuso do direito. Aqui diz, inclusive, que as calçadas são parte da via. Normalmente segregadas. Exatamente, a calçada é um equipamento público. Agora, se eu tenho um recuo na minha loja, dentro da minha área, que é minha propriedade, e eu faço um estacionamento, aí tudo bem. Eu posso até ali fazer uma regra para os meus clientes. A gente gostaria de agradecer a tua participação, nós estamos chegando já ao final do programa de hoje, né? A gente gostaria de conversar outras vezes contigo, em outra oportunidade, em outra edição do programa Pauta Alternativa. É um programa diário que nós temos de 9h15 às 9h15 da manhã e ele é reprisado também às 9 da noite, além das redes sociais, da TV, também divulgar esse conteúdo, tá? Então a gente gostaria de outras vezes ter a sua participação para a gente conversar mais sobre trânsito e outros assuntos aí envolvendo a nossa capital, tudo bem? Valeu, Chicão, obrigado. Eu acho que caiu realmente. Caiu a ligação. Aí nós tivemos aí com o Francisco Soares, especialista em trânsito e coordenador do Observatório do Maranhão, Wagner. A dúvida foi tirada, né? Então é totalmente ilegal. Um profundo conhecedor do trânsito do Maranhão, do Brasil, né? E a gente sempre conversa com o Chicão sobre esses assuntos, porque ele é a pessoa que eu tiro as minhas dúvidas sobre o trânsito no Brasil com o Chicão. Essa foi uma discussão que houve em grupos de trânsito, como eu falei, de trânsito e segurança, né? A lei aqui do município não é clara. A lei não é clara. Mas existe uma outra lei, uma lei talvez nacional que dá o suporte, né? O suporte e direciona isso com relação aos municípios, inclusive que ainda não tem uma lei específica de trânsito, de mobilidade e tal. Não, eu acho até que os empresários... A gente vai botar mais uma vez a foto aqui, só como exemplo, né? Como exemplo daquilo do que nós estamos tratando. Sim. Aqui é uma loja, aqui é um mini shopping, né? Sim. Que centro o mini comercial. Shopping criou, um centro comercial, que criou esse estacionamento. A lei fala que no momento em que o empresário ele cria esse tipo de estacionamento, ele está tirando o estacionamento da via. Sim. Entendeu? E está criando um estacionamento lateral. Inclusive essa demarcação toda que é feita na calçada,
ela é toda regular, ela é toda nas conformidades da lei de mobilidade. Mas isso não quer dizer urbana de que São o Luís. estacionamento seja da São Patrício. Exatamente. É, Nem público. porque na verdade a São Patrício é uma das lojas do shopping. Na verdade, isso deve ter Mas sido essa feito aqui é a pelo parte Mini externa. Shop. Mas É a parte externa. A parte externa. A parte interna do shopping lá sim. É, Ela pode inclusive até cobrar se quiser. Exatamente. Só que aí nesse caso não. Ele passa a ser público e você não deve Você ser sabia? impedido de estacionar nesses locais. Você Wagner. sabia que o shopping Tropical, a parte de trás do estacionamento é público, é da prefeitura? E uma vez a minha esposa foi até assaltada lá, a gente foi buscar Sim, essa sim. informação. Sim. E Aquele aí terreno, inclusive, não é do Shopping Monumental Tropical. Aquele terreno é da prefeitura. é da prefeitura, de São Luís. exatamente. Aí me disseram, não, olha, o shopping não tem nada a ver com isso. Eu digo, pô, mas eu sou um cliente. Aí a prefeitura disse, não, se você é um cliente, eles são obrigados a dar segurança lá, porque eles fazem usufruto do local para atender os seus clientes. Então, quer dizer, de alguma forma estavam errados também. Chegamos ao final da nossa edição do Pauta Alternativa desta segunda-feira. E você pode acompanhar não só no canal 19.1 aberto às 9h15 da manhã e às 9 da noite aqui na Rede Gazeta, como também pode acompanhar o nosso programa no Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TV Alternativa, Gazeta. Mande sua mensagem para 98-237-8028, qualquer tipo de mensagem, comentário, elogio, crítico, o que você quiser, uma pauta, é bacana também. Claro. Acompanhe no rádio alternativa slz.com.br e tvalternativa.tv.br são os nossos sites online. Wagner, abraço e até a próxima. Até a próxima, galera. Obrigado, hein? Até a próxima. Valeu.